Olá, turma 121 e 122. Estamos continuando o nosso estudo dessa semana, do dia 3 a 5 de novembro de 2020. Tivemos um recesso no dia 2 de novembro, né? Sem aula, e vamos agora continuar o mesmo. E se nós observarmos no calendário do mês de novembro, nós já estamos nessa semana aqui do dia 3, 4, 5, né? 4, 5, 6. Depois vamos à semana do dia 9, a semana do dia 16 e 23. Finalizamos, por exemplo, todo o nosso processo educacional do segundo ano. Logicamente, depois vão ter as correções das atividades, recuperação do bimestre para alcançar os objetivos. Então, observando no calendário, você pode observar que nós estamos já na linha final do ano de 2020, com a graça de Deus. Nós fomos mais do que vencedor na presença do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero parabenizar os alunos da 121, 122 pelas lives, né? Que muitos alunos estão cooperando para não apresentar líquens para as outras pessoas para detonar nossas aulas. Muito obrigado por esse apoio. Também quero agradecer também os alunos que estão no primeiro bimestre com nota 10, no segundo bimestre com nota 10, terceiro bimestre com nota 10 e quero finalizar o ano com nota 10 nos 4 bimestres. Aí você vai dizer, professor, eu tenho 40 pontos, o que eu aprendi durante o ano? Você aprendeu muita coisa. Relembrando que desde o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, sempre a geografia é a mesma. Sempre os mesmos conteúdos, as mesmas características. Só que cada ano tem um grau de dificuldade. Então aquilo que você aprendeu no primeiro ano, você aprendeu outra vez, reaprendeu no segundo ano, através do conjunto dos continentes. Agora no terceirão, você vai ver tudo isso que nós estudamos com o aspecto brasileiro. Então, cada vez a gente vai aumentando um grau de dificuldade relacionado ao assunto de geografia. Então, eu quero parabenizar os alunos que estão fazendo as suas atividades, que já enviaram as atividades do AV1 do mês de outubro, que já está pronta, né? E logo nós vamos estar no final do mês de novembro, conforme o calendário eu mostrei para vocês. E aí você já pode, finalizando aqui no final, as atividades do mês de novembro. E muito obrigado pela sua participação e nós estamos estudando o módulo número 2. Módulo número 2, regionalização do mundo. E essa regionalização do mundo estudamos, por exemplo, sobre a ONU na página número 14, sobre a estrutura, a Assembleia, o Conselho de Segurança da ONU na página número 15. Estudamos na página 16 sobre o Secretariado-Geral, o Conselho Econômico Social, Corte Internacional de Justiça da ONU, da página 16. Estudamos a página 17 e 18, 16 e 17, agências especializadas da ONU, né? E vimos a página número 18 sobre a ACNUR e PNUD. Também falamos sobre as conferências mundiais da ONU, que é voltado, por exemplo, para o meio ambiente, para o desenvolvimento da população, a Conferência Mundial da Mulher, os assentamentos urbanos, comentamos, e a ONU na atual conjuntura de 2020, o que está fazendo pela a população mundial, principalmente voltado para a pandemia que nós estamos vendo, que é uma organização da ONU, que é OMS, Organização Mundial da Saúde. Também na página número 20, já comentamos com vocês em aulas anteriores sobre a OEA, Organização dos Estados Americanos, conceituamos, identificamos, colocamos uma síntese histórica, os principais objetivos da OEA, falamos sobre as curiosidades da mesma, falamos sobre a Assembleia Geral, falamos sobre o CP, o CIDI, falamos sobre a Secretaria Geral da própria OEA, falamos sobre organismos especializados, as comissões, a atuação da OEA relacionada a missões, a programas de remoção,
a programa de controle de direitos humanos, sobre entorpecentes, questões ambientais e questões sociais, trabalhadas isso tudo na página número 21. E também nós começamos a trabalhar com a atividade da questão da página 21, a letra 1, A e B. E hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês relacionado à página 22 sobre a OTAN, o Pacto de Varsóvia. Vamos falar na página 23 sobre o G7, o G8 e o G20, que está na página 25, finalizando na página 26. Então, hoje o nosso estudo é um pouco longo, né? Mas vamos explicando com vocês, e vocês tendo paciência, ânimo, nós vamos alcançar os objetivos. Então vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus possa estar presente com cada aluno da 121 e 122, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles, que eles possam ter esse dia feliz e abençoado por Ti. Por isso, queremos convidar o Senhor para estar com eles e também com seus respectivos familiares. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, eu já peguei um lápis, né? Já peguei a apostila e vou agora, juntamente com o vídeo, vou marcando, grifando os apontamentos que a gente vai estar expondo para vocês na aula de hoje, da semana do dia 3 a 5 de outubro de 2020. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a OTAN, né? Vamos ver o que significa a OTAN. Você vendo nessa figura aqui, nós vemos a Organização do Tratado Atlântico Norte, é uma sigla em português, e aqui em cima está NATO, que é a mesma coisa, só que é sigla em inglês, né? Como todas as organizações, essas de funções voltadas para a paz, sempre tem a sigla oficial em inglês. E nós podemos observar que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Ele foi criado em abril, no dia 4 de abril de 1942, através do tratado que foi realizado, né? Então, nós podemos observar o seguinte: essa organização do Tratado Atlântico Norte teve uma assinatura nos Estados Unidos, dando o título de Tratado de Washington, no dia 4 de abril de 1949, e criando assim então essa organização que nós chamamos de Organização do Tratado Atlântico Norte. Infelizmente só fica para os países do Atlântico Norte. Nós aqui no Brasil estamos situados no Atlântico Sul, mas nós não temos esse apoio, questão de aliança militar, através da própria OTAN, né? Continuando, nós podemos observar alguns outros pontos, tais como quais são os países que originalmente foram criados nesse princípio. Então, na ocasião, o acordo foi ratificado pelos seguintes países que aprovaram, que assinaram através do Tratado de Washington, nos Estados Unidos, dia 4 de abril de 49, tais países como a Bélgica, a Europa, Canadá, América do Norte, Dinamarca, a Europa, Estados Unidos, a América do Norte, França, Europa, Islândia, Europa, Itália, Europa, Luxemburgo, Europa, Noruega, Europa, Países Baixos como Holanda, né? Também voltado para a Europa, Portugal, a Europa e Reino Unido. Ou seja, praticamente todos os países que eu acabei de citar são países europeus, com exceção de dois, que é o Canadá, na América do Norte, e os Estados Unidos, da América do Norte. Então, esses países, a princípio, eles fizeram a sua assinatura no Tratado de Washington, no dia 4 de abril de 1942. Logicamente, com a Guerra Fria, né, durante esse período da Guerra Fria, que foi um período de praticamente 70 anos, que nós já estudamos em capítulos anteriores, que foi o sistema capitalista liderado pelos norte-americanos,
e pela socialismo liderado pela ex-URSS, e durante essa Guerra Fria, que provocou mais ou menos 70 anos, a Grécia europeia, Turquia europeia, Alemanha europeia e a Espanha europeia passaram a integrar a OTAN. Aí você fala o seguinte, mas a Alemanha não foi dividida em duas? Tinha sim a Alemanha duas, a Alemanha chamada Oriental e a Alemanha Ocidental. A Oriental controlada pela URSS e a Alemanha Ocidental controlada pelo mundo capitalista, os norte-americanos. Então, durante esse período da Guerra Fria, essa Alemanha, como está escrito na sua apostila, coloque lá na sua apostila, Alemanha Ocidental, elas passaram a pertencer, então, à OTAN. Então, no início, tínhamos alguns países europeus, juntamente com os Estados Unidos e Canadá. Já no período da Guerra Fria, entrou mais alguns, como a Grécia, a Turquia, a Alemanha e a Espanha, começaram a integrar esse processo dos países da OTAN. Né? E aí nós podemos observar que no final da Guerra Fria, nesse período que acaba toda essa situação, depois com a derrubada do muro de Berlim, como sendo o simbolismo de ter terminado toda a questão do conflito da Guerra Fria, surgem então alguns países que vão aderir a essa organização. E muitos deles são países do leste europeu que eram controlados pelo ex-URSS, tais como podemos citar a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, a Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Albânia, Croácia, totalizando todo o grupo da OTAN ou NATO, como 28 países membros que fazem parte dessa configuração. Então, logicamente, a OTAN ela recebeu vários grupos de países conforme a sua estrutura, desde o início, dia 4 de abril, depois no período da Guerra Fria e depois no final da Guerra Fria. Agora, quando você fala quais são os objetivos mais importantes relacionados à OTAN, o surgimento da OTAN ocorreu para o quê? Para garantir a liberdade e a segurança de seus membros. Essa segurança é segurança de liberdade de expressão e também a segurança militar voltado para o grupo de países que tinham um sistema capitalista e socialista, quando foi criado isso dia 4 de abril de 49. Com a estabilidade da Europa, essa instabilidade da Europa, no pós-guerra, logo após a Guerra Fria, as limitações da ONU para intervir nas questões mais complexas das ideologias dominantes, os impasses entre os blocos comunistas e capitalistas foram controladas pelas estratégicas políticas e militares da OTAN. Então, a finalidade, o objetivo da OTAN, criado nesse período, foi para ter o quê? Essa liberdade e segurança entre os países que pertenciam ao conjunto do início da OTAN e depois no período da Guerra Fria. Aqui você pode observar o símbolo da OTAN, eles colocando então os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, né, com uma configuração central. Esse prédio fica situado na Bélgica e aqui você tem as principais bandeiras que foram dadas no início e aqui temos as bandeiras, as outras que fazem parte, os 28 membros do contexto. E aqui nós temos os países que fazem parte da OTAN, como a Albânia, né, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Germânia, Alemanha, Grécia, Hungria, a Islândia lá, Itália, e depois nós temos até chegar aqui aos Estados Unidos. Né? Todos os países que fazem parte dessa configuração dos países da NATO. Agora, na página 22 e 23, nós temos o Pacto de Varsóvia. E dentro do Pacto de Varsóvia, nós temos também alguns detalhes importantes voltados ao Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia é também conhecido como Tratado de Varsóvia. Ele surgiu dia
4 de maio de 1955 na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, por isso que coloca-se o nome de Pacto de Varsóvia. E os países que vão dar a origem a essa formação, nós podemos colocar a ex-URSS, a Polônia, República Democrática da Alemanha, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. E, logicamente, que o objetivo dela foi nesse período da Guerra Fria. Com o final da Guerra Fria, esse Pacto de Varsóvia, logicamente, não poderia mais existir. Por quê? Porque agora já acaba o sistema chamado socialista e não tem mais função da Pacto de Varsóvia, vai ser parte desse contexto. Então, o que acontece? Muitos países, como, por exemplo, a URSS, que hoje nós chamamos de Rússia, ela ficou neutra. A Polônia, ela já entra na configuração da OTAN. República Democrática Alemã, que fica agora só a Alemanha, ela também pertence à OTAN. Tchecoslováquia, que agora foi desmembrada em República Tcheca e Eslováquia, em 2 países, também pertence à OTAN. A Hungria, a Romênia, Bulgária e a Albânia, que eram países do Pacto de Varsóvia, hoje todos estão voltados para o mundo da OTAN. E, logicamente, com o fim da Guerra Fria, não tinha mais sentido ter o Pacto de Varsóvia para a proteção desses países que você pode observar que nós citamos para vocês, né? E aí, o objetivo deles também, como a OTAN era ter liberdade de expressão, o militarismo, protegendo todos os países do Atlântico Norte para a OTAN, para o Pacto de Varsóvia, esse era o objetivo, a maior aliança militar para proteger todos os países que pertenciam ao sistema socialista. Então, com isso, eles conseguiram fazer essa proteção dos mesmos, tá? Esse é o símbolo que você pode observar relacionado ao Pacto de Varsóvia ou Tratado de Varsóvia. Quem souber ler em russo, né, pode observar essa configuração escrita aí. Aqui você pode observar nesse mapa os países que faziam parte da OTAN e ainda que fazem parte, né? Como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos da América, depois os países europeus e os países em vermelho, os países que faziam pacto do Varsóvia ou do Tratado de Varsóvia. Logicamente, com esse símbolo da tesoura, o símbolo do Muro de Berlim, com a derrubada do Muro de Berlim, desmembra o grupo chamado capitalista e desmembra o grupo chamado socialista. Então, esses 2 símbolos, você pode observar o símbolo da OTAN no período da Guerra Fria, protegendo todos os países do mundo capitalista, e o Pacto de Varsóvia protegendo todos os países socialistas que pertenciam nesse período da Guerra Fria. E com isso eles conseguiram ter essa formação. Como eu disse para vocês, os 2 prédios existem, né? Só que com a maior liderança do mundo, chamado OTAN, ou NATO. O Pacto de Varsóvia tem esse prédio, mas não tem muito mais administração, porque a maior parte dos países socialistas passaram para o mundo da globalização, não tendo mais sentido a formação do sistema do Pacto de Varsóvia. Na página do seu livro, 23 em diante, nós temos o grupo do G8. E aí você vê o grupo do G8, que são os países mais ricos do mundo a nível industrial. Não esqueçam que são países do mundo ricos a nível industrial, tá? Não ricos no mundo econômico, sim industrial. E aqui você pode observar o slogan do G8, né, para essa questão voltado para a economia dos países que fazem parte. Então, nós podemos observar o G8, integrar. O G8 significa pertencer à elite do poder econômico-político. E qual seria esse econômico-político? Na questão industrial, agricultura e serviços. Como falei para vocês, esses G8 são os países mais ricos do mundo a nível administrativo, político e econômico, principalmente no fator industrial, agricultura e serviços, formando então essa
essa atividade primária, secundária e terciária. Quanto maior a riqueza de um país, maior será o seu poder em relação ao resto do mundo, dando então essa prioridade ao que nós conhecemos como o G8, que são os países mais ricos a nível industrial do mundo. Continuando, aí diz o seguinte: a realidade atual é de grandes indústrias que detêm as melhores tecnologias e as exportam para o mundo, gerando riquezas para os seus países de origem. Por exemplo, você tem um exemplo que eu posso citar disso que acabamos de observar, é a indústria da Coca-Cola. Uma indústria Coca-Cola, sede em Atlanta, nos Estados Unidos, e ela faz o quê? Ela gera para o mundo todo o quê? O seu produto, o seu refrigerante, a Coca-Cola. E ela faz o quê? Ela vai gerando riqueza no seu país de origem, no caso Estados Unidos, e voltando para outros países a sua indústria da Coca-Cola. Agora o que acontece? Desse 100% do lucro obtido no Brasil da Coca-Cola, 75% volta para quem? Para os Estados Unidos. E fica aqui no Brasil 25%. Desses 25% que ficam no Brasil, esses 25% é voltado para propaganda, para marketing e depois para o melhoramento e infraestrutura do local e por último para o pagamento da população. Então, logicamente que gera-se muito lucro nessa composição. Aí nós temos alguns países que fazem parte desse grupo, né? A Inglaterra pertence ao mundo europeu, a França ao mundo europeu, a Alemanha ao mundo europeu e a Itália ao mundo europeu. 4 países que nós colocamos aí. Aí nós temos, coloquei à parte porque os Estados Unidos e o Canadá são países que não pertencem à Europa e sim pertencem à América, e o Japão, país na Ásia. Com isso nós temos a configuração dos 7 países chamado G7. Agora, quando nós temos o G8, que foi o quê? O G8 é uma junção do G7 mais a Federação Russa, porque a Federação Russa ela entrou nesse processo, eles fazendo seu estudo que os Estados Unidos lideravam o mundo capitalista e a Rússia, né, liderava o mundo socialista. Agora, os Estados Unidos está no G8 e está no G7, desculpe, está no G7. Agora, cadê a Rússia? Então, eles convidaram a Rússia por esse processo da Guerra Fria para pertencer ao grupo do G8. Então eles criaram o G7 chamado G8 com a participação da Federação Russa, como você pode observar. Então esse grupo que lideram o grupo chamado os países mais ricos do mundo a nível industrial. Aí você vai falar o seguinte: professor, mas a Federação Russa é rica hoje? Não, ele é um país emergente, como o Brasil é um país emergente, como a Rússia, a Índia, a China, né, que são chamados de grupos do BRICS, que fazem parte desse contexto de países emergentes. Aqui você pode observar os países membros, né, que está pintado em azul, são os países que fazem parte lá: Canadá, Estados Unidos da América, depois o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, nós temos aqui na Europa, e o Japão no continente asiático. E aqui nós temos então as bandeiras respectivas de cada país que fazem parte desse contexto do grupo chamado G7. Você não vai encontrar aqui a bandeira, por exemplo, da Rússia, porque ela não faz parte do G7, sim só o G8. Então nós temos o Canadá, temos os Estados Unidos, temos a França, a Itália, a Alemanha, o Japão e a Inglaterra fazendo parte do grupo dos G7. O G8, conforme nós podemos citar, são o quê? Os países que são gerados do G7, que já foi citado no slide anterior, mais a Rússia. E esse, a partir desse grupo, anualmente, todo ano tem uma reunião. E principalmente é feita essa reunião lá em Devers, na Suíça, escolhendo, por exemplo, ver as estratégias políticas e administrativas, econômicas ou sociais, né? Você viu que não é só questão econômica, envolve vários outros elementos nesse grupo do G8 e é feito em junho ou julho, conforme o período, porque é feito no período mais quente do ano nesses países para a reunião que é feita do G8, né? E o objetivo da mesma é discutir, ajustar a questões políticas, ao ver que é questão política e questão econômica
questão social, questão meio ambiente e saúde. Aí você fala o seguinte, mas o G8 não é só para ser questão econômica? Era só questão econômica. Mas eles começaram a atrelar alguns outros pontos, tais como questão política, né, do mundo todo, questão social do mundo todo, questão meio ambiente e questão saúde. Então envolveu várias coisas num bloco só. Por quê? Porque eles estavam observando que a ONU, que nós já estudamos nas páginas anteriores, todos aqueles objetivos propostos da ONU não estavam sendo colocados na praticidade. Era muita teoria, menos prática. Então, nesse G8, já é esse grupo de países, então eles vão estudar outros elementos, já que a ONU não estava estudando, como nós colocamos no slide para você, que é a questão política, a questão econômica, a questão social e a questão meio ambiente e saúde. Logicamente, tudo isso aí é interesse exclusivo de quem? Do G7. Todo interesse deles, porque são países ricos, então eles querem dominar o mundo nessas questões. Então eles querem ver se tudo isso está em praticidade. Por isso que é feita essa reunião em junho ou julho, lá na Suíça, para observar se isso está sendo colocado na praticidade. Eles fazem também em outros países, que eu já vou citar para vocês já nos slides futuros, né? Então o G8, aqui você tem a representatividade outra vez das bandeiras que fazem parte desse grupo, o G8, né? Conhecido também como G7, com a Rússia sendo convidada nesse processo. Agora, logicamente, que aí fala o seguinte, nós temos, lembra aquela linha do Equador, linha do Equador econômica, que coloca os países do hemisfério norte, ricos, e países do hemisfério sul, países pobres. Aí pega aqui do sul, a Austrália e Nova Zelândia, e leva lá para o hemisfério norte, para ser países ricos. E aí então faz o seguinte, mas os países que são pobres, tudo bem, do interesse do G7, eu falando tudo bem entre aspas, para a questão econômica, política e administrativa deles. E aí alguns países começaram a reclamar. E os países emergentes, né, não podem fazer parte desse grupo? Lógico. Então criou o que nós conhecemos o G8 mais 5. E esse G8 mais 5 é um grupo que reúne os líderes, presidentes e primeiros ministros dos países do G8, como Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Mais os líderes dos países da economia emergente, como Brasil, China, Índia, México e África do Sul, que são os países BRICS, os países emergente. E é um grupo internacional, né? Esse grupo é internacional, que, como eu falei para vocês, eles vão reunir-se para a questão administrativa, política, econômica, social, saúde, os interesses do grupo G7. E aí convido os 5, né, para fazer parte desse contexto. Então, relembrando, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos fazendo parte desses G8. E também eles vão convidar esse grupo dos países que são chamados o grupo dos países emergentes, tais como, por exemplo, a África do Sul, o Brasil, a China, a Índia e o México. Ah, México? Mas cadê a Rússia aqui dentro? A Rússia, ela não está no grupo do G8 mais 5, porque o G8, ela já está lá dentro, né? Tem o G7 mais o 8, que é a Rússia. Então, nesse grupo dos 5, nós não temos, por exemplo, a Rússia. Você vê que ali tem o quê? A África do Sul, Brasil, China, Índia e México. Então, o México também é um país emergente, que faz parte desse grupo dos 5 países emergentes, né? E em março de 2014, a Rússia foi expulsaram ela do grupo dos 8 devido ao seu envolvimento na crise da Crimeia. E eles estão vendo quem irá substituir, por exemplo, esse grupo do G8, que é a Rússia, né? De repente vai entrar o México lá na Rússia e no lugar no México vai entrar a Turquia. Então eles estão fazendo esse estudo para ver o ponto de substituição do G8, no caso a Rússia, para outro país. Mas tem um detalhe. Olha o detalhe, olha a política, olha o interesse político, administrativo, econômico, social nessa localidade. Eles estão observando, por exemplo, a Rússia tem grande
concentração de petróleo, gás natural. E esse petróleo e gás natural não é só para os russos, e sim é enviado também para a economia do mundo europeu. Muitos países europeus compram gás natural e petróleo vindo da Rússia, e um processo muito mais barato do que vindo lá do Golfo Pérsico. E com isso, até o presente momento, ainda a Rússia pertence ao grupo do G8. É o interesse político administrativo desse G7. Né? Os Estados Unidos é um pouco contra essa Rússia, porque agora os outros países não são favoráveis por causa da questão que os Estados Unidos não pertencem à Europa e sim à América. Também foi criado o que nós chamamos de G20, é outro grupo que nós temos. E esse G20 seriam o quê? 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, criado lá em 1999, e após as sucessivas crises financeiras ocorridas desde 1990 até 1999. E a ideia deles é o que? Favorecer a negociação internacional, tendo diálogo entre países ricos do G7, mais o grupo do G8, que é o caso a Rússia, mais o grupo G8 mais 5, forma todo esse conjunto e vai formar então o grupo chamado G20. Quando você fala em G20, não é 20 países, vai ter mais de 20 países, né? Porque vai ter essa configuração da União Europeia. Então, praticamente, eles fazem esse estudo para fornecer o que? A principal objetivo deles é observar o sistema financeiro da economia global, ou seja, como que esses países ricos e os países emergentes estão conseguindo sobreviver a estruturas econômicas mundiais. É como hoje, por exemplo, hoje nós estamos tendo essa pandemia econômica mundial, né? Através dessa pandemia influenciou o mundo todo na questão de saúde, mas também eles estão observando como está crescendo os países economicamente. O Brasil está tendo um crescimento, a China, a Índia, né, está tendo um crescimento, que são países emergentes que fazem parte dessa estrutura do G20 também. Aqui no G20 você vai ter os países que está pintado em laranja, que são os países membros do G7, né? Depois aqui pintado em cor mais escura são os países que fazem parte da configuração do grupo dos G20, como o México, Brasil, Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, a Turquia, a Rússia, China, Índia, né? Temos aqui a Indonésia, a Austrália, a Coreia do Sul também faz parte desse conjunto do G20. E aí você pode observar aqui, ó, aqui nessa configuração temos o G7, que temos o Japão, Reino Unido, os Estados Unidos, Itália, Alemanha, França e Canadá, que fazendo parte do grupo do G7. Aí temos o G8, que é a Rússia, e o grupo que forma, juntamente com o G7, com o G8, vai dar o G20, que são a Argentina, a Austrália, Brasil, China, União Europeia, a Índia, a Indonésia, o México, a Arábia Saudita, a África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. Então, tudo isso faz parte do conjunto que nós chamamos do G20. São a união dos países ricos do mundo e a união dos países emergentes. Você vê lá que a Coreia do Sul é um país rico, só que ela não pertence ao G7 nem ao G8. Ela nem G8 mais 5. Ela pertence ao grupo do G20. A mesma coisa que a Arábia Saudita também. Tá? Aqui nós podemos observar nesse infográfico, né, as economias do mundo. Né? E a economia do mundo, olha só, a renda é de 48, né, comparado à Rússia. E aqui você pode observar o crescimento da comparação que nós tivemos, essa reunião do G20 e o G8 lá na França em 2011, observando então a estrutura do crescimento de cada uma desses países que fazem parte dessa configuração. Lá na Austrália, em 2014, a Austrália ainda não faz parte desse contexto do G20, mas ela fizeram uma reunião para ver se a Austrália entra nesse grupo. E aqui nós temos a presidente, né, Dilma, que esteve nessa reunião de 2014. Aqui nós temos o grupo dos países que fazem parte do 2, 4, 6, 7. Aqui só tem os 7 países, que são o grupo dos países chamado
no G7, dos grupos dos países mais ricos do mundo a nível industrial. E na próxima aula nós vamos conversar com vocês sobre os países do BRICS. Quem seriam esses países do BRICS, né? Já vimos que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul. Qual a importância delas? O que eles fazem na economia do local, a economia desses 5 países, a economia mundial, qual o crescimento das mesmas, né? E também vamos estudar outras organizações que não só tem os BRICS, tem outras organizações que foram criadas para ter o crescimento econômico mundial, para acompanhar esses países ricos. E esses outros organismos que nós vamos estudar na aula que vem são organizações políticas, administrativas, sociais e econômicas de países emergentes. Né? Nós temos, você pode observar lá na página do seu livro, página número 26, sobre o BRICS. Também nós temos a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também nós temos os ANZUS, né? Que são a Austrália, Nova Zelândia e os Estados Unidos, que fazem parte do grupo econômico administrativo do local regional. Então, isso vai ser o nosso próximo estudo. Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação, e conto com você observando os vídeos. Lembrando só o seguinte, se eu tenho 35 alunos a 121 e se eu tenho 35 alunos a tenho 45 por aí, mais ou menos vai dar uns 80 alunos nos 2 anos, 121 e 122. Quando eu vou visualizar o meu canal do YouTube, porque todo mês eles mandam um relatório para ver quantas pessoas assistiram um determinado vídeo. Eu vou, por exemplo, tem vídeo que eu gravei no canal do YouTube, por exemplo, que assistiram só 15 alunos. E se eu tenho 80 alunos, só 15, onde estão os outros? Né? Valorize o trabalho da gente, porque a gente está aprendendo a gravar, aprendendo a explicar para vocês o assunto através das câmeras. Né? É difícil essa situação? Sim. Mas eu gostaria que vocês, ao verem os vídeos, curtam os vídeos, visualizem os vídeos, façam os comentários, comentários positivos para o crescimento desse trabalho, já que nós estamos nessa educação remota e vamos terminar o ano com a educação remota explicando todo o conteúdo da apostila de geografia do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Eu conto com a sua cooperação e conto também com a cooperação das lives que nós temos para que a gente possa ter uma aula gostosa, sem ter esses problemas externos de pessoas que querem atrapalhar as aulas. Muito obrigado e vamos finalizar com uma oração. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno, protegendo, guiando, orientando, para que todos possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Nos ajude a encontrarmos sempre a paz, o amor e o carinho que vem de Ti. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, um dia feliz e que nós possamos sempre ter Jesus Cristo no coração. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu falei para vocês, nós estamos nessa semana aqui, e aí vão ter mais 3 semanas e finalizamos a nossa atividade acadêmica de geografia de 2020. Depois, logicamente, vão ter as nossas recuperações, os nossos trabalhos para finalizar as nossas atividades. E na próxima aula, nós vamos contar com vocês sobre as atividades do BRICS, né, da página 26, OCDE, da página 26, e também vamos já começar a fazer as nossas correções propostas pelo capítulo através das lives. Muito obrigado, que Deus possa abençoar você ricamente. Fui, tchau, tchau.